Às vezes ainda me pego aqui, sozinha, pensando o porquê que naquele dia eu não ouvi a minha intuição, sabe? Se eu tivesse cancelado aquele Uber, se eu tivesse corrido, sei lá. São tantas coisas que me vêm à cabeça. Aquele dia maldito ainda parece tão recente. Que droga. Vou te contar o que aconteceu. Até porque você deve estar achando que sou louca, falando nada com nada como uma lunática. Mas só para constar, ainda estava rolando aquele furdunço todo da pandemia, quando tudo o que vou relatar aqui aconteceu. Bom, era um dia normal de inverno, ou pelo menos parecia normal. Puxei a máscara sobre o nariz, pausando a música enquanto o carro encostava na calçada em frente ao meu apartamento. Levantou uma nuvem de neve suja que os limpa-neves haviam acumulado nas ruas. Era um sedã vermelho com uma leve película nos vidros e um daqueles enfeites de hula dançante no centro do painel, semelhante ao que aparecia na minha tela. Estremeci, resmungando irritada com os flocos de neve lamacenta que agora pontilhavam minhas calças jeans. Pisei com cuidado no monte ao contornar a traseira do carro. Eu sabia que não devia entrar no veículo sem confirmar primeiro. Já tinha ouvido histórias terríveis de mulheres que entraram no Uber ou Lyft errado e ficaram presas num carro com algum maluco, então passei a sempre verificar antes de entrar. Apertei os olhos, alternando o olhar entre o aplicativo de transporte aberto no meu celular e a placa do carro embaixo do porta-malas, sob a luz do único poste de luz daquele lado da rua, confirmando que eram de fato o mesmo veículo. Ferrugem vermelha escorria do fundo do porta-malas, e flocos dela manchavam a parte superior da placa. Uma brisa me fez estremecer novamente. Me apressei em abrir a porta traseira oposta à do motorista, enquanto entrava no carro. "Olá!", resmunguei, cansada, fazendo o possível para chutar a neve que grudava na minha bota ao entrar. "Jonathan!", decidi que as tinha limpado o melhor que podia, e virei-me, trazendo as pernas para dentro do carro enquanto me sentava ereta, voltando toda a minha atenção para o motorista pela primeira vez. Ele assentiu com a cabeça, seus longos cabelos oleosos balançando sobre os ombros com o movimento. Ele me observou por um instante pelo retrovisor, e eu não pude evitar me mexer. Algo naquele olhar estranho me deixou um pouco desconfortável. Mesmo com a máscara cobrindo metade do rosto, uma máscara cirúrgica manchada que parecia estar em uso desde o início da pandemia, havia algo vazio, porém estranhamente sinistro, em seu olhar vago. Por um instante, considerei inventar alguma desculpa para voltar lá dentro e chamar outro carro, mas um rápido olhar para o relógio me fez perceber que eu já estava atrasado. Meu chefe era um idiota, e eu já vinha tendo chegado atrasado várias vezes ao longo do ano desde que meu carro quebrou. Eu realmente não podia piorar a situação. Respirei fundo, apertando o spray de pimenta junto com as chaves como um lembrete enquanto fechava a porta. Meus olhos lacrimejaram quando o cheiro do carro me atingiu, e quase saí do veículo só por causa disso. Eu tinha certeza de que o homem devia ter notado minha reação enquanto observava pelo retrovisor. Mas eu não liguei, pois estava mais concentrada em não fazer uma careta de nojo. Cheirava a banheiro público. E eu não conseguia entender como ou por que ele deixaria alguém entrar no carro daquele jeito. Num instante, ele deu partida no carro e entrou na estrada que sai da cidade em direção ao meu trabalho. Trabalho como bartender num barzinho casa noturna local nos arredores da cidade, a 15 minutos de casa. Eu tinha um carro, ou melhor, tinha antes de sofrer um acidente durante a pandemia e, com o trabalho escasso, estava difícil juntar dinheiro para o conserto. Por enquanto, as opções se resumiam a aplicativos de transporte por aplicativo e conversas constrangedoras. Resisti à tentação de me acomodar e começar a navegar nas redes sociais ou ouvir um podcast. O sinal do meu celular já era instável nessas áreas, e meu pacote de dados estava acabando rapidamente. Então, qualquer streaming estava fora de cogitação. Aliás, até mesmo tentar acompanhar o trajeto pelo aplicativo era praticamente impossível com o celular. A imagem do carro geralmente congelava na última rua com internet. Além disso, algo naquele homem exigia que eu mantivesse a guarda alta. Uma estranha sensação de inquietação me invadiu ao vê-lo, e eu rezei para que os segundos passassem mais rápido. Observei seu celular, tentando ao máximo, embora provavelmente sem conseguir ser discreta, garantir que ele não se desviasse do caminho. Enquanto eu observava a tela dele, dando uma olhada no meu celular a cada poucos segundos para tentar parecer menos nervosa, de vez em quando eu sentia aquela estranha sensação de formigamento na nuca. A sensação de que eu estava sendo observada,
mesmo que apenas pelo canto do olho. Eu tinha certeza de que o via me observando atentamente pelo retrovisor, mas quando eu olhava para cima, percebia que sua atenção estava voltada para a estrada à frente. Apesar de todos os meus esforços, não consegui ignorar o cheiro. Era insuportável, e eu não entendia como Jonathan não reagia. Eu estava tentando reunir coragem para pedir que ele abaixasse o vidro do carro sem parecer rude quando, de repente, ele falou. Sua voz estava baixa e rouca enquanto lia o nome do meu bar em voz alta. "O que você está fazendo num lugar desses numa hora dessas?" perguntou ele, sem demonstrar qualquer vestígio de preocupação genuína. "Já é tarde. Quase meia-noite." Ele tocou no visor do painel para verificar a hora. "Alguém está te esperando?" A pergunta me causou um arrepio na espinha, e pude sentir meus pelos se eriçarem diante de sua natureza inquisitiva. "Sim, meu namorado?" respondi, rápido demais. Agradeci a Deus pela máscara, certa de que, sem ela, ele poderia ver a mentira no meu rosto. Mesmo com ela, eu não tinha certeza se ele não conseguiria ver enquanto olhava pelo retrovisor. Olhei pela janela para o lado. Estávamos na rodovia, perto do meu trabalho, a uns 10 minutos de distância. Estrada vazia e árvores passando rapidamente. Eu poderia pedir para ele me deixar sair, mas essa perspectiva por si só já era assustadora. E o fato de a estrada estar praticamente vazia a essa hora da noite tornava a ideia ainda mais desconfortável. Contive um suspiro. Estávamos nos aproximando do meu trabalho, e ele parecia estar seguindo o GPS. Apertei o spray de pimenta para me sentir mais segura e decidi que conseguiria terminar o trajeto. Não é como se eu nunca tivesse tido 1 ou 2 motoristas esquisitos antes, mas eu sempre chegava ao meu destino em segurança. Até então, nada me indicava que Jonathan não fosse mais do que um cara esquisito comum. Eu tinha certeza de que conseguiria lidar com mais 10 minutos de desconforto do que ficar parada na beira da estrada à noite. Ainda assim, a pergunta dele e minha resposta repentina me deixaram apreensiva, e uma ideia me ocorreu. Percorri meus contatos até encontrar Tyrell, meu colega de trabalho e segurança noturno do bar. Ele era o mais próximo que eu tinha de um amigo, e um veterano alto e imponente. O telefone tocou 1, 2, várias vezes enquanto eu implorava mentalmente por uma resposta. "Ei, este é o Tyrell." Meu coração deu um salto. "Ei, Ti, eu sou." "Desculpe por não ter atendido sua ligação. Deixe uma mensagem e tentarei retornar o contato." No instante seguinte, despencou. Embora seus olhos permanecessem fixos na estrada, eu quase podia sentir que a atenção do homem estava totalmente voltada para mim. "Estou a caminho." Tentei continuar sem interrupções, tropeçando nas palavras apesar de mim mesma enquanto falava. "Vou precisar de ajuda para levar essas coisas para dentro, lá dos fundos. Então, se você pudesse vir me ajudar, seria ótimo." Fiz uma pausa, com o coração na garganta, enquanto nos olhávamos pelo espelho. O ar vibrava com uma tensão palpável, e de repente senti uma forte sensação de sufocamento sob a máscara enquanto tentava respirar normalmente. Aquele fedor, meu Deus, de onde vinha? Ele impregnava o ar, agredindo meus sentidos a cada respiração, e meus olhos lacrimejavam. "Oh, ok, tchau." Murmurei ao telefone, percebendo que deveria estar em uma ligação. Estava tão distraída que minha atenção se desviou tanto da estrada quanto do celular do Jonathan. Mal percebi que em algum momento tínhamos nos desviado do caminho que eu conhecia, aparentemente entrando em uma das muitas estradas secundárias ao longo da rota. Pude ver o ícone na tela dele congelar enquanto o aplicativo recalculava a rota, encontrando um novo caminho para o meu trabalho, o qual ele ignorou ao continuar em frente. Acho que você deveria ter ficado na rodovia. É o caminho mais rápido, e meu namorado já está me esperando, então..." Jonathan deu uma risadinha para si mesmo. "É um atalho", murmurou ele. Então, com um clique, desligou a tela do celular, pegando-o do suporte no centro do painel e guardando-o no bolso do casaco, embaixo de outra coisa. Meu coração despencou como se eu estivesse em queda livre. Ele riu sozinho, como se tivesse contado uma piada interna, e, com uma espécie de descontração fingida, começou a tamborilar com os dedos no volante, cantarolando desafinado em voz alta. Minha cabeça girava, uma sensação de surrealismo pairando no ar, enquanto meu estômago dava um nó ao ver a tela do celular dele ficar preta. Eu podia verificar nosso progresso pelo aplicativo. Eu sabia disso.
Mas algo me dizia que não era necessário. Tudo na maneira como ele disse aquilo, e o fato de ter desligado o celular, me indicava que ele não estava indo para o bar. Lancei um olhar rápido para o celular, tentando desesperadamente parecer indiferente, embora tivesse certeza de que meu coração batia forte em meio ao silêncio do carro e ao leve ruído dos pneus na estrada de cascalho. Enquanto observava o carro se desviar cada vez mais do caminho que me levaria ao trabalho, uma luz se acendeu quando notei algo com o canto do olho. A imagem do motorista, Jonathan. Respirei fundo. Não tinha prestado atenção suficiente. Verifiquei a placa. Sempre verifico a placa, mas isso não bastava. Na pressa, esqueci de conferir se o motorista no aplicativo era o mesmo que estava sentado no banco da frente. Olhando fixamente para a tela, minhas mãos começaram a tremer. Por mais que eu tentasse impedir, um frio pavor começou a me invadir. Meus olhos se moveram lentamente do meu celular para o homem no banco da frente e, para meu horror, pude ver que ele ainda estava olhando para mim pelo retrovisor. Não era o motorista certo. O homem na minha tela, Jonathan, era um senhor de aparência gentil, com idade suficiente para ser meu avô, pele bronzeada e cabelo grisalho curto e bem cortado. Uma situação bem diferente da pessoa estranha e desonesta com quem eu estava agora sozinho no carro. Minha mente trabalhava a mil, enquanto meu coração batia forte e dolorido contra o peito. Eu queria ligar para a polícia, mas a ideia me assustava pelo mesmo motivo que me levara a pedir para ele parar antes: a escalada do problema. Tive a nítida impressão de que o homem não estava bem e provavelmente era perigoso. Ele poderia reagir às minhas tentativas de contato com violência imediata. Puta merda, me deu vontade de vomitar. Eu tinha ouvido 1 ou 2 podcasts de true crime durante o dia e estava começando a me sentir cada vez mais como se eu fosse o protagonista de um deles. Quase conseguia ouvi-los narrando minha morte, descrevendo com uma voz assustadora e ensaiada como eu me distraí e me vi envolvido em um último pesadelo. Meus pensamentos estavam atormentados por todas as coisas que eu não tinha feito, seja porque as adiei para algum futuro indefinido ou simplesmente porque a vida me impedia. Havia tanta coisa que eu queria fazer. Estava tão absorta naquela fantasia horrível que demorei a perceber que o carro estava diminuindo a velocidade, encostando no acostamento da estrada sem sinalização. As palpitações no meu peito se intensificaram violentamente quando vi seus olhos no retrovisor, e neles encontrei um brilho de prazer predatório. O quê? Onde estamos? Mordi a língua com força, percebendo o quão frágil eu soava naquele momento. O medo audível em minha voz enquanto eu tropeçava nas palavras. O silêncio no carro era sufocante, somado àquele cheiro. Meu Deus, o que era aquilo? Entre o puro terror que eu sentia e o nojo que aquele fedor horrível me causava, eu não tinha certeza se ia vomitar ou desmaiar. Era como se cheirasse a fezes e sangue, e não sei como não tinha percebido antes. O cheiro de sangue, nítido como o dia agora que o notei, estava presente em meio àquele fedor desconhecido. Um pânico animalesco me invadiu, uma sensação sinistra de que algo ruim havia acontecido naquele carro, provavelmente muito recentemente, revirando meu estômago. "Por que você está parando?" perguntei, fazendo o possível para soar firme na minha pergunta. Ele riu, tentando disfarçar com uma leve tosse fingida. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Olha." Ele me fez sinal para me aproximar, apontando para algo à distância que eu não conseguia ver do banco de trás, e me convidou a me inclinar para a frente do carro ao seu lado. "Está bem ali. Eu só estou mostrando para as pessoas. Olhem só. Venham aqui para vocês verem." Um arrepio nauseante percorreu minha espinha. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse, indicando o espaço no console ao lado dele, bem ao alcance do meu braço. Eu consigo ver daqui." Menti, sem conseguir distinguir o que quer que ele estivesse apontando nas árvores, sem querer desviar o olhar dele por muito tempo. Ele suspirou e murmurou algo, dando uma risadinha consigo mesmo, como se estivesse contando uma piada maravilhosa. "Venha ver. Será rápido. E depois eu te coloco de volta ao trabalho imediatamente." Eu não sabia o que fazer. Algo me dizia que rejeitar o convite dele de imediato poderia piorar ainda mais a situação, mas eu não ia abandonar a pouca segurança que o carro oferecia a pedido dele para seguir esse tarado até o meio do mato. Qualquer dúvida de que ele pretendia fazer algo horrível praticamente desapareceu com a recusa dele em me ouvir quando eu estava claramente apavorada.
O doente estava gostando disso. Eu acho que consigo enxergar bem daqui. Eu disse, mexendo no cinto de segurança com uma mão e abrindo o aplicativo do celular para ligar para o 911 com a outra, agradecida por ele ainda estar rindo sozinho enquanto olhava para a estrada escura à frente. Não, acho que você deveria mesmo sair. Posso te ajudar, se quiser. Ele se virou para mim, e em seus olhos eu não vi nada além de veneno e uma alegria predatória e serpentina. Eu poderia ter desmaiado com a onda avassaladora de emoções que me atingiu. O medo e a adrenalina lutando pela supremacia enquanto percorriam minhas veias. Meus olhos lacrimejaram. Meu Deus, eu queria que não lacrimejassem, mas não consegui evitar, e vi, mesmo por baixo da máscara imunda, seu sorriso se alargar, os olhos semicerrados de humor. Ele se virou novamente, enfiando uma mão no bolso do seu grande casaco, enquanto colocava a outra na maçaneta da porta. Na minha cabeça, eu me via morrendo de 1000 maneiras horríveis, arrastado para viver o fim rápido e violento da minha vida em alguma floresta maldita. Quase me via deitado lá, a vida sumindo dos meus olhos enquanto eu congelava com a noite, à mercê dos elementos da natureza e da decomposição, até que algum pobre coitado me encontrasse. Em meio à névoa densa de horror que me envolvia, talvez impulsionada por aquele pensamento, surgiu uma ideia. Provavelmente não era boa, e eu conseguia imaginar imediatamente as inúmeras maneiras pelas quais ela poderia apenas acelerar minha morte. Mas ainda assim era uma ideia. Eu poderia lutar, mas duvidava que venceria. Poderia usar meu spray de pimenta, mas e depois? A menos que eu conseguisse dominá-lo o suficiente para tirá-lo do carro, eu estaria correndo por alguma estrada deserta esperando a polícia, e eu tinha quase certeza de que ele se recuperaria e chegaria até mim muito antes deles. Era arriscado, mas isso, se funcionasse, poderia me oferecer uma fuga do pesadelo acordado em que eu estava. Sim, ok, parece legal. Tentei parecer convincentemente interessado, sem sucesso nem para mim mesmo, enquanto agarrava a maçaneta da porta. Engoli em seco, sentindo-me quase enjoada de ansiedade enquanto ele me observava pelo retrovisor, com os olhos semicerrados. Mesmo assim, minha resposta pareceu suficiente para ele. Acho que, fosse sincera ou não, ambos sabíamos que eu não tinha outra escolha. Murmurando uma prece silenciosa pela primeira vez em anos, abri a porta e saí do carro. Travei a porta e a fechei atrás de mim, o som ressoando com uma possível sensação de finalidade. O ar da noite era cortante, gélido, com uma brisa teimosa que me causava arrepios. Eu precisava ser rápido. Afastando-me da porta, avancei em direção ao lado do passageiro e lancei um olhar na direção que ele havia apontado, confirmando minha suspeita. Não havia nada lá fora, nada além de árvores e mais árvores. Ouvi a porta do lado do motorista abrir e fechar atrás de mim e me virei para vê-lo contornando o carro. Ele era alto, mais alto do que eu esperava pela posição em que estava sentado, e suas pernas projetavam longas sombras enquanto ele passava pelos faróis do carro. Meu coração disparou, e por um instante meu corpo pareceu hesitar antes que alguma parte animal de mim gritasse para me mover, a adrenalina me impulsionando para a frente. Agarrei a maçaneta da porta, abrindo-a o mais rápido que pude, e me joguei para dentro. Lancei um olhar rápido pelo para-brisa, e o vi congelar, depois parar, batendo com as duas mãos no capô do carro com um baque surdo e um olhar de fúria nos olhos, ainda mais acentuado pela sombra projetada pelos faróis. Nesse instante, algo em sua mão refletiu a luz, lançando um brilho. Ele tinha uma faca, uma lâmina longa, adequada para algum tipo de açougueiro, já usada, pelo que parecia. "Sai daqui, sua vadia! Vou te estripar se você não abrir essa porta!" Ele gritou, um som muito parecido com o de um animal furioso, e correu para a porta do passageiro. Tranquei a porta o mais rápido que pude, recuando rapidamente da janela enquanto ele socava o vidro com os punhos, que trincou levemente onde o cabo da lâmina fez contato. Eu gritei, um som quase estranho vindo da minha própria boca, enquanto ele socava a janela novamente com raiva. Ele me encarou, os olhos quase saltando das órbitas de fúria, as veias visíveis em seu pescoço pálido, e então olhou para a porta por onde eu acabara de sair, arrancando a maçaneta rapidamente. Eu a tinha trancado, e a sensação de alívio por ter previsto tudo foi como um bálsamo para uma ferida aberta.
apenas para ser substituída quando o vi começar a contornar a traseira do carro. Eu não tinha trancado a outra porta. Porra, não, não, gritei, minha voz rouca de puro pânico e desafio. Rastejei por cima do console central, batendo a perna dolorosamente contra ele enquanto me lançava desesperadamente em direção à trava elétrica da porta do motorista. Nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo, a dele na maçaneta, a minha no botão. A diferença de fração de segundo entre puxar uma maçaneta e apertar um botão foi a diferença entre a vida e a morte. As portas trancaram com um clique satisfatório, e me virei para ver os olhos do homem que não era Jonathan se arregalarem com uma expressão de fúria, choque e preocupação. Ele recuou e chutou a janela do lado do motorista com tanta força que sua perna a atravessou, a sola da bota a poucos centímetros do meu rosto, mas sem conseguir quebrá-la completamente. Ele fez um esforço momentâneo para libertar a perna, murmurando uma série de palavrões e ameaças enquanto lutava contra o vidro, que rasgou as pernas de suas calças jeans manchadas e, no processo, fez escorrer uma quantidade nauseante de sangue. O choque me paralisou por um instante, enquanto eu tentava me recompor. Meus olhos pousaram nas chaves, ainda na ignição, e olhei para trás, para o homem que tentava soltar a perna pela janela. Ele me encarava com ódio nos olhos, segurando a lâmina manchada com força nos nós dos dedos. Eu vou te matar, Tracy. Ouvir ele dizer meu nome me abalou de alguma forma, mais do que qualquer outra coisa. E por alguns momentos horríveis, me perguntei como ele tinha feito isso, antes de perceber que ele tinha acesso ao aplicativo. Ele tinha mexido no celular de Jonathan e teria visto o nome do passageiro. Gemeu de esforço ao puxar, libertando a perna até o tornozelo. Vou enfiar a mão naquele carro e te fatiar como? Já tinha ouvido o suficiente. Deixe-me ajudar você. Tirei o carro do modo estacionamento, engatei a marcha e pisei no acelerador. Não! Pare! Porra! Suas palavras foram interrompidas quando o carro ganhou velocidade. Ouviu-se um estalo horrível e um jato de sangue e vidro quebrado quando a maior parte da janela cedeu. E a perna do homem se chocou contra a lataria do carro em uma velocidade devastadora. Seu grito de dor mal se ouvia por cima do rugido do motor enquanto eu acelerava pela estrada de cascalho. Pisei no freio algumas centenas de metros adiante, olhando para o mapa no aplicativo de transporte que ainda estava aberto no meu celular. A estrada era um beco sem saída. Eu teria que dar meia volta. Manobrei o carro o mais rápido que pude, desesperado para não cair em uma vala. Os faróis iluminavam a estrada, e eu olhei para fora, esperando ver o homem em perseguição, arrastando-se para a frente se necessário, com a lâmina na mão. Mas a estrada estava vazia. Não havia nada que sequer indicasse que ele estivera ali, a não ser um monte de vidro na estrada e um pouco de sangue. Só que se dane. Respirei fundo, ainda praticamente hiperventilando de pânico, e pisei no acelerador. A estrada estava escura, iluminada apenas pela luz do carro, mas eu não reduzia a velocidade até chegar à estrada principal, com medo, como se de alguma forma eu tivesse certeza de que o homem me seguiria a pé, por mais improvável que isso fosse naquele momento. O rugido do motor se dissipou no caos geral dos meus pensamentos. Os sons ao meu redor pareciam ecoar enquanto eu encarava a estrada à frente, rindo e chorando sozinha. Tenho certeza de que pareceria uma louca para qualquer um que me visse, mas a estrada estava praticamente vazia. Comecei a tremer conforme a adrenalina diminuía, meu estômago roncando ameaçadoramente com a náusea repentina que senti ao me dar conta da realidade. Eu quase morri esta noite. Diminuí a velocidade, percebendo que estava perto dos 160 km/h, e procurei meu celular às pressas para discar 911. Enquanto falava com a atendente e a descrevia da minha experiência da melhor forma possível, dentro das minhas limitações, recebi uma ligação de Tyrell, seguida por uma longa série de mensagens de texto perguntando se eu estava bem. Aparentemente, eu parecia tão assustada nas mensagens de voz quanto me sentia, e um arrepio estranho percorreu minha espinha ao saber que aquele homem tinha me ouvido daquela forma. Minha respiração ficou rápida e pesada, e quase vomitei novamente com aquele cheiro pútrido, abaixando todos os outros vidros para tentar dissipar o odor do carro. Cheguei a pensar que vinha do falso motorista, mas agora que ele tinha ido embora, tinha certeza de que devia haver outra coisa. Uma curiosidade mórbida começou a surgir, acompanhada de uma espécie de terrível constatação. Quando cheguei ao estacionamento do bar,
Já tinha terminado de falar com a atendente. Ela enviou alguns policiais, alguns para me encontrarem no bar, colherem meu depoimento e buscarem o veículo, e outros para a área de onde eu tinha fugido em busca do homem que descrevi. Tyrell estava do lado de fora, segurando o casaco junto ao pescoço. Seu semblante mudou imediatamente ao me ver e ao carro, com o vidro estilhaçado e manchas de sangue no vidro e na porta. Tenho certeza de que minha aparência não era muito melhor do que eu me sentia. "Que merda aconteceu com você?" perguntou ele, parecendo chocado e genuinamente preocupado enquanto eu estacionava o carro no meio do estacionamento, sem me preocupar em procurar uma vaga. Saí do carro, pegando as chaves, e contornei a traseira. Ele me seguiu, com preocupação e curiosidade estampadas no rosto enquanto eu ia até o porta-malas. Meus olhos lacrimejaram. Eu estava certa. O cheiro me atingiu com mais força quando estava parada bem em frente ao porta-malas e vi o rosto de Tyrell se contorcer em desgosto. "Que porra tem aí dentro?" perguntou ele, tossindo por alguns segundos como se fosse vomitar, antes de cuspir. "Acho que era algo ruim. Tenho quase certeza de que eu ia acabar lá dentro." Ele me lançou um olhar indecifrável, e eu não ofereci nenhuma explicação, um novo tipo de horror fervilhando dentro de mim com a constatação. Enfiei a chave na fechadura do porta-malas do carro velho, girando-a com um clique, engolindo em seco para conter o nó que se formava na minha garganta. Abri o porta-malas. O ar que saiu com força era quente, úmido e rançoso, como um forno cheio de carne podre. Cambaleei para trás, piscando freneticamente para conter as lágrimas. "Meu Deus!" Tyrell sussurrou, ofegante. "Meu Deus do céu!" Enxuguei as lágrimas dos olhos e olhei para o porta-malas. Fiquei boquiaberto e com o estômago embrulhado ao ver aquilo. Amontoados na parte de trás do carro estavam os restos mortais de Jonathan, o próprio Jonathan, cuja foto eu tinha visto no aplicativo. Seu rosto estava branco como giz, a boca escancarada numa expressão permanente de horror. E onde deveriam estar os olhos, havia 2 órbitas vazias. Um longo corte ia do queixo até a virilha, dividindo-o ao meio e espalhando todo tipo de conteúdo pelo interior do porta-malas, situação agravada pela posição desconfortável em que fora obrigado a ficar. Cortes aleatórios marcavam sua pele acinzentada e faltavam dedos de algumas mãos e dos pés. Meu coração doía pelo homem que eu nunca conheci, seus últimos momentos preenchidos apenas pela crueldade desnecessária de um maníaco, e uma parte de mim lamentava a versão de mim que não conseguiu escapar. Por mais egoísta que possa parecer, olhar para aquele homem foi como olhar para uma possível versão de mim mesma, algo perturbador de maneiras que eu não esperava, e fechei rapidamente o porta-malas do carro novamente. Fechei os olhos e tapei a boca, engolindo em seco para conter a bile que subia, e me virei para Tyrell. "Vamos entrar. Os policiais chegarão em breve para colher meu depoimento. E eu? Eu preciso de uma bebida, caralho." Ele assentiu com a cabeça, os olhos ainda arregalados, lançando mais um olhar para o porta-malas antes de me conduzir para dentro. Os policiais apareceram pouco depois, embora a essa altura eu já estivesse um pouco alterado. Me processem. Eu havia sobrevivido a uma tentativa de assassinato. E não havia muitas outras informações que eu pudesse dar além do que já havia dito. Passei aquela noite na casa da minha irmã. Meu chefe me ofereceu uma folga, algo raro, devido ao meu devento, como ele disse. E Tai me ofereceu uma carona, já que eu não estava com vontade de chamar um Uber, táxi ou algo do tipo. Os dias seguintes transcorreram como um borrão surreal. Recebi inúmeras ligações de amigos, conhecidos, pessoas que encontrei uma vez em uma festa e outros do gênero. Todos fingindo preocupação na tentativa de ouvir a história de mim. Em algum momento, voltei para casa, sentindo-me constrangido por estar incomodando minha irmã e o marido dela, e retornei ao meu apartamento. Entre todas as ligações em busca de fofoca, chegou a ligação que eu estava esperando. Era do detetive Howard, da delegacia local, o responsável pelo meu caso. Fui inocentado de qualquer suspeita de envolvimento quase imediatamente, pois o corpo de Jonathan Derry, como vinha saber seu nome, já tinha várias horas quando entrei no veículo, e seu carro havia sido levado a horas de distância da cidade onde morava e costumava dirigir, até nossa pequena cidade, provavelmente pelo homem com quem eu estava no carro naquela noite. Eles não tinham a menor ideia da identidade do homem,
pois quando os policiais chegaram, não havia nenhum vestígio dele além do sangue na poça de vidro. E minha descrição de um cara com cabelo comprido e oleoso só seria útil até certo ponto, visto que uma pessoa em fuga provavelmente mudará sua aparência, sendo um corte de cabelo geralmente a primeira solução. Ele me disse que estavam atentos a qualquer hospital local em busca de um homem com as características dele e uma lesão na perna semelhante à que eu provavelmente lhe causei. E me disse que me manteriam informados sobre o andamento do caso. Você sobreviveu a algo que a maioria das pessoas provavelmente não sobreviveria, disse ele quando a ligação estava chegando ao fim. Considere-se uma pessoa de sorte. Acho que sim, obrigado. Sem problema, descanse um pouco. Se tiver alguma dúvida, me ocorreu instantaneamente, como uma luz aleatória que surge na escuridão. Eu nem tinha certeza do porquê. Você encontrou o telefone? O do motorista? O do Jonathan? Era como puxar um fio e revelar revelações cada vez mais assustadoras. O celular tinha meu endereço, meu nome e meu número de telefone. Eu nunca tinha terminado a viagem. Então não havia como saber por quanto tempo ele tinha visto meu endereço. Mesmo que não tivesse visto, ele tinha visto onde eu morava. Não há telefone, mas eles estão investigando. E se ele voltar? Ele sabe onde eu moro, onde eu trabalho, e se ele voltar? As palavras saíram da minha boca quase mecanicamente, minha respiração presa na garganta, enquanto uma ansiedade familiar retornava. Então você nos liga. Isso não deve acontecer. Não temos motivos para acreditar que ele tenha permanecido na área. Você está segura? Ele não pareceu convincente. Se algo acontecer, ligue para nós. Certo. Obrigada. Não consegui pensar em mais nada para dizer, pois a chamada foi encerrada. Os últimos dias têm sido suportáveis. Tai se ofereceu para me levar e buscar do trabalho, o que está bom por enquanto, mas moro longe e não quero atrapalhar por muito mais tempo. Não há sinal daquele homem, além dos pesadelos recorrentes que atormentam meu sono inquieto todas as noites. Mas toda vez que vejo um carro desconhecido diminuir a velocidade em frente ao meu prédio, meu coração dispara, o que acontece com muita frequência em um condomínio. É por isso que estou escrevendo isso. É tanto um aviso quanto uma tentativa de tirar essa merda da minha cabeça. Então talvez deixar isso aqui ajude. Aquele homem, seja quem for, ainda está por aí. E tenho certeza de que existem outros como ele. Se você usa aplicativos de transporte, Uber, Lyft ou até mesmo táxis, e o motorista te deixa minimamente desconfortável, confie na sua intuição. É melhor do que a alternativa, do que poderia ter sido para mim. É melhor do que viver uma vida olhando por cima do ombro.